Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço pra você ligado aqui no Acorda Vascaíno bem cedinho. Vou contar um segredo pra você. Aqui em cima, tá vendo? É a 1xBet, que é parceira do Chelsea, do Liverpool, do Lyon, do Barcelona. Grandes clubes europeus que tem a parceria com ela e essa parceria faz com que ela tenha muito crédito. Você tem aqui no primeiro comentário, você vai ter um link. No link, você pode fazer a sua aposta usando a palavra Ave Mais para dobrar. É simples, né? Fácil, tranquilaço. Você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo a sua aposta. Colocou 100 pratas, vai para 200. Colocou para 200, vai para 400. Você vai ganhar um dinheiro legal com a 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais. Olha, eu queria falar sobre Ryan. E falar sobre o mercado que o Vasco hoje tem dificuldade de fazer contratações. E não acho que é algo exclusivo do Vasco. Mas o que tem a ver o Ryan com a dificuldade que o Vasco tem? São dois aspectos que provam que quando você, por exemplo, faz um acerto com um jogador jovem e coloca a multa lá em cima, não há em lugar nenhum do mundo uma multa que seja completamente paga. Raros são os casos em que um jogador é comprado por aquela multa que é estipulada. Mas é claro que isso também intimida, traz uma intimidação. E por que eu estou falando da dificuldade do Vasco com a situação do Ryan? Porque a gente tem que se colocar dos dois lados do balcão. Primeiro, trazer para uma realidade que parece muito longe de todos nós. Nós, vascaínos, precisamos nos acostumar com algo que é até engraçado, dá vontade de dar risada. A gente foi pobre. A gente não tinha dinheiro, cara. A gente não tinha condição de discutir. Quando eu pensei em dar no noticiário que o Vasco fez uma proposta de 6 milhões e o clube tal não aceitou, que o Vasco estaria comprando o jogador tal por 16 milhões de reais, que o Vasco estaria trazendo um jogador por 4 milhões e meio de dólares por 50% do contrato. Quando? A gente não tem noção disso. O Vasco tinha no máximo conseguido talvez comprar um jogador por 2 milhões de dólares, 1 milhão e meio de dólares. Não passa disso. Então a gente precisa se acostumar com essa operação. Só que isso tem o ônus, na verdade tem o bônus, perdão, de você ter o dinheiro, e tem o ônus do mercado te olhar de forma diferente. Obviamente, não há dúvida. Olha, a gente tem casos recorrentes na vida, e é só a gente pesquisar. Vamos lá. Os caras que... Entra no Google aí e faz uma pesquisa. Quem ganhou a loteria esportiva, quem ganhou a loto, que fim teve? Houve um caso, eu não sei precisamente, de uma pessoa que ganhou a loteria esportiva e que foi assassinada depois. Porque muda a vida da pessoa pelo prisma, pela ótica dos outros. As pessoas olham para você, aqueles que não gostam de você 100%, e tem muito na vida, e é o que tem mais, com outros olhos. Eu tenho amigos jogadores de futebol que às vezes não vinham para o Brasil de férias porque era um inferno para eles. Porque a casa tinha que estar lotada, tinha que convidar todos aqueles parentes, ou então se sai na rua alguém pede um dinheiro, alguém pede uma camisa, alguém pede alguma coisa. Há um filme argentino, eu não me lembro o nome, mas se você pegar a sinopse, talvez você consiga vê-lo. É muito interessante. Aliás, o cinema argentino é maravilhoso. Que você tem a história de uma pessoa, de um senhor, que ganha um prêmio Nobel. Eu não sei se é de medicina, não me lembro bem, eu vi esse filme há muito tempo. E ele é de uma cidade chiquita, pequena, no interior da Argentina. E ele saiu de lá sem muita fama, mas nunca voltou à cidade. Exatamente por isso. Porque na cidade ele tinha muita dor de cabeça, porque ele era o doutor, que ia para fora ganhar dinheiro, aquela coisa, e voltava e estava sempre alguém pedindo alguma grana para ele. Mas um dia ele ganha o prêmio Nobel e volta para a cidade para celebrar com os pais. E a vida dele vira um inferno, porque a cidade passa a não reconhecê-lo, a odiá-lo. Ele não é reconhecido como um filho
pródigo da cidade. Exatamente por isso, porque ele não conseguia conviver com esse tanto pedinte para ele, com essa pressão tão externa. E é o que o Vasco passa hoje, caros amigos, e a gente vai ter que se acostumar. Porque o Vasco hoje é voraz do mercado. Eu já falei isso aqui, não há clube no Brasil hoje que esteja fazendo mais propostas e procuras por jogadores do que o Vasco da Gama. E eu digo procurar por jogador bom. Não é pegar ali, tudo bem, o De Luca é um jogador oportunidade de negócio. Mas os jogadores que o Vasco está mapeando podem não ser prateleira altíssima. O Paulinho no Atlético Mineiro, o Luizito Soares no Grêmio, claro, foram oportunidades de negócio que a gente pode até discutir se valem ou não. Mas o Vasco está buscando destaques no Campeonato Argentino. Tá aí o Orediano, que está entre os 20 melhores jogadores do futebol argentino. O Diego Valois, um colombiano, está entre os 20 melhores do futebol argentino. O Manuel Capasso, zagueiro do Tucumã, está na terceira defesa menos vazada do futebol argentino, um jogador valorizado. O Rojas, Matias Rojas, meia do Racing, também paraguaio, muito valorizado. Então você tem no Vasco uma certa, digamos assim, um certo gosto para jogador. Tá legal, tá se vendo jogador que não é o jogador prateleira altíssima. Você pode até não gostar do Gabriel Menino, mas me diga um lateral direito que você acha que hoje vale o investimento. E o Vasco tentou o Gabriel Menino. O Léo Pelé, você discute? Discuto. Eu acho que o Léo Pelé não é um jogador dessa prateleira, mas é um bom jogador. Que é, dentro de um esquema do Barbieri, principalmente do Abel, um jogador importante para aquilo que o Vasco quer. O Piton é um lateral jovem, que é um investimento. A gente pode até discutir algumas coisas. O Pedro Raul é uma grande contratação. Então, para quem está pensando em fazer um bom time, e eu digo isso aqui, já falei, quantidade você consegue fácil. Qualidade é mais difícil. Você mostra ao mercado que você está contratando jogadores. Então o que eu estou falando, quando eu falo do Ryan, é você pensar dos dois lados. Porque a gente pensa assim, o Vasco não está ofertando por tal jogador, porque, podia ofertar mais. Coloque-se ao contrário, alguém vem aqui e quer buscar o Ryan, por exemplo. Vem buscar o Andrei. A gente está reclamando do Vasco ter vendido o Andrei por um valor baixo, teoricamente baixo. Informação que eu tenho é de 20 milhões de euros. Ratificado por pessoas de perto da negociação e gente de dentro do Vasco. Então eu quero acreditar nisso. Tem gente que diz que é 12,5, tem gente que diz que é 40, enfim. Esse valor da negociação nunca será o assertivo, né? Eu quero confiar nas minhas fontes. Me dou esse direito. Mas a gente está discutindo um valor. Porque alguém vem aqui e compra. Porque a gente diz assim, multa tá ótima, mas não vamos vender não. Não vende agora não, pelo amor de Deus. Não. Se alguém chega aqui com 20 milhões de euros, não leva o Andrei, tem que levar, gente. É um volante. Nunca deu um chute. Mas essa é uma outra discussão. Eu estou colocando aqui a discussão de sempre a gente achar que não vale a pena vender. A gente sempre ficar com aquela dorzinha, vai vender esse cara, a gente tá perdendo um jogador. Como eu tenho certeza que lá no Vélez, os torcedores do Vélez, muitos devem estar dizendo, vai vender o Orejano, cara. Que sacanagem, como é que vende um cara desse? Do Tajeres, o torcedor deve dizer, vai vender o Diego Valois, nosso melhor atacante, jogador diferente pra caramba. Tá entendendo? Essa discussão, ela é muito, muito importante para que a gente entenda que quem vende tem direito a fazer doce. Só que quem compra ou chega de forma violenta ou então não vai contratar. E aí a gente tem que entender que quando você tem um orçamento a cumprir, não adianta entrar na pilha. Porque, por exemplo, o Vasco abre mão do Manuel Capasso porque senta para fazer o contrato, senta para resolver, e o Tucumã pede mais. Por quê? Porque viu o Vasco fechando com o Orejano. Deu 4 milhões e meio por 60%. Quer dar 2 milhões por 80%? Não, vamos pedir mais. A divulgação faz, e às vezes o torcedor tem que entender isso, às vezes a divulgação, que não é culpa nossa, a gente tem que divulgar, é o nosso papel, a gente está aqui porque você nos cobra que a gente fale dos jogadores, mas isso atrapalha a negociação. Claro que atrapalha. E você traz um prejuízo. Mas isso também porque você tem dinheiro.
Porque antes a questão era não ter dinheiro, tá ajustando ali, porque, pô, o diretor tem um papo legal, pô, é amigo do amigo, mas aí chega alguém e fala assim, eu quero levar esse jogador. Caramba, vou ligar pro meu amigo, ô, parceiro, aquele jogador que tu tava querendo aqui, o cara veio aqui e vai me dar dinheiro. E tu fica com cara de tá chupando o dedo. Só que agora o papo é diferente, você tem dinheiro. E quem tem dinheiro normalmente é extorquido no futebol. Pelo menos num primeiro instante. Talvez na janela do ano que vem o papo já seja outro. As pessoas já olham o Vasco falando assim, não, cara, esses caras aí têm dinheiro, mas tem muita gente que tem também. Vamos fazer negócio. Os próprios jogadores vão querer ir, porque vão passar um ano, e eu tenho certeza que o ano de 2023 do Vasco vai ser muito bom, porque para mim é uma equação simples, investimento traz resultado. Pode não ser campeão, não vai ser primeiro de tabela, eu acho. Se for, é uma surpresa. Mas, a partir do momento em que você monta um time competitivo, um time bem trabalhado, um time bem armado, é difícil não dar resultado. E eu acho que o Vasco vai buscar coisa legal nesse ano de 23. Pelo menos vai estar mais encorpado, e aí tem o fator casa, tem o fator torcida, tem a camisa que pesa muito. Eu acho que tudo isso vai pesar na hora H. Mas o Campeonato Brasileiro de 2023, que eu volto a dizer, para mim é o grande objetivo. Eu não tô nem aí pro Carioca. Juro, não tô nem aí pra Copa do Brasil. Eu quero ter um ano seguro de que o Vasco em 2024, tendo feito um bom Brasileiro em 23, possa até beliscar uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, sim. Mas principalmente que a gente tenha a segurança de não cair. E não tô pensando pequeno, não. Eu acho que a gente tem que ser realista. A gente vai formar um time do zero, um time do nada. Um time que não anda, não vinha andando. A gente vai trocar aí 17, 18 jogadores. A gente está sem Quinteiro, Boza e muitos outros. Daqui a pouco Matheus Barbosa vai embora, Juninho está saindo. Enfim, tem muita gente que está saindo do Vasco. A gente vai trocar muita gente. Raniel e companhia limitada, esses jogadores vão sair. Fábio Gomes... Esse bando de baranga já saiu do Vasco, foi embora. Então eu só penso isso. A gente precisa entender que a mudança radical, ela demanda um tempo. E vai ter um bom tempo. Mas precisa dar liga acima de tudo. Mas para fazer esse time, você precisa também entender essa situação do mercado. Não vai ser fácil. E quando eu vejo o Vasco valorizando o Ryan, vejo o Vasco renovando o Ryan, me dá segurança de que esses moleques vão alimentar isso, vão retroalimentar essa fogueira. Porque está sendo feito um investimento, tem grana sendo aportada, mas a máquina precisa andar. A gente não pode viver do dinheiro que a 777 vai colocar. Nem eles querem. A gente precisa fazer dinheiro. Precisa fazer dinheiro. Se tiver que vender um jogador, vende um jogador. Deixa ele valorizar e vende. O Vasco está, caros amigos Cruz Maltinos, comprando todos os jogadores que têm interesse. Isso é muito importante porque você vai ter poder de revenda lá na frente. Acreditando no projeto, acreditando na estrutura, acreditando na capacidade do clube, em boas negociações, você consegue trazer jogadores grandes para cá, em cima de um bom retorno. Então eu acho que a renovação do Ryan é um recado para o mercado, mais um, dizendo, ó, agora para tirar nossos moleques aqui não vai ser como foi o Andrei não, tá? Agora tá renovado grande, é 100% nosso e vai ter que pagar uma multa alta. E a gente vai ter que torcer muito pro Ryan arrebentar. Como eu quero que o Vasco arrebente na copinha. Pô, Flamengo, é pra gente perder os jogadores? Não, esses jogadores vão ficar 3, 4, 5 anos, até porque são muito jovens. E é o mercado, gente. Tá aí o Palmeiras vendeu o Endrick por 17 anos, por 400 milhões. A gente ainda é um país exportador, a gente ainda é um país cuja moeda não se compara. A gente não trabalha com dólar. O dólar é indexador de várias coisas, mas a gente não recebe em dólar, a gente não paga em dólar, a gente não vai no mercado e paga em dólar, enfim. Então o nosso país tem dificuldade ainda e vai ser sempre assim. A gente vai ter que vender jogador, mas aí a questão do dinheiro traz dinheiro, reinveste. Pega esse dinheiro do Andrei, pô, não vai comprar jogador, não, faz o CT. Faz um baita de um CT para base, faz um baita de um CT para o profissional, faz. Pode investir em 1, 2 jogadores, beleza. Mas dinheiro traz dinheiro, porque daqui a pouco o André arrebenta, o Vasco tem um percentual, vende lá na frente, ainda vai ganhar dinheiro em cima. Vai ganhar dinheiro com percentual, ainda vai ganhar dinheiro como formador.
Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Aliás, ontem eu cometi um erro, que eu fiz uma conta de 15 milhões de euros, claro que não é 45 milhões, né? 15 milhões de euros, vamos fazer a conta certinha aqui. O euro está a 5,45 que eu vi. Vamos lá, para não fazer a conta errada, 15 vezes 5,45. 81 milhões. 81 milhões. Eu ontem dei informação de 45, claro que não é. Esses valores são valores muito altos. São valores que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A gente precisa conviver com isso. Agora, está começando. E mesmo que comece, a gente, por exemplo, vai ao mercado argentino, que é um mercado de um país quebrado, em que os clubes não estão nadando em dinheiro. Boca e River ainda fazem das suas porque vendem bem. O River vendeu o Julián Álvares, vendeu o meia, que foi o Pérez, jogador que foi para o Benfica, foi destaque na Copa do Mundo, faz muito dinheiro. Como já vendeu outrora Saviola, Ortega, todos esses jogadores, então faz muito dinheiro. Como o Boca faz muito dinheiro, vendeu muitos jogadores lá para fora. Então é tradição desses clubes, eles têm um bom dinheiro, têm boas gestões. Mas o futebol argentino ainda passa dificuldade, mas é um futebol pródigo em revelar. Independiente, Racing, São Lourenço, Vélez Sarsfield, são todos clubes, e agora pintam esses menores, como o Clube Atlético Tucumã, como o Colón, como o Lanús, né, que são equipes intermediárias que também revelam bons jogadores, mas mesmo assim a economia desse país, da Argentina, não é uma economia que ainda possa competir com o Brasil. Então ainda é um bom mercado, mas é claro, os caras olham você como, opa, tá chegando aí o patinho cheio da grana, então vamos pedir pra gente ganhar um dinheiro. E o argentino não é fácil de negociar. Como o sul-americano em geral não é fácil de negociar. E o Vasco vai ter que aprender isso. E vai ter que mostrar também do seu lado que não vai ser fácil tirar os seus jogadores. É uma nova época, é um novo momento, torcedor do Vasco. A gente vai ter que se acostumar. Eu vi ontem no chat, no Avenews, uma pessoa que escreveu: o Vascaíno não tem paz. Antes não tinha dinheiro, não conseguia contratar. Agora que tem dinheiro, não consegue contratar. Vai contratar, cara. Vai contratar, porque nem todo mundo vai ter essa paciência de esperar. E faz parte do negócio. O que você vai ter que ter, torcedor, é paciência para esperar a contratação. Não é uma coisa rápida. Volto a dizer, quantidade você contrata rápido. Qualidade demora mais. Porque quem tem a qualidade não quer vender fácil, quer barganhar, quer fazer preço. Entenda isso. Uma coisa é você comprar um Fiat 147 usado, o cara vende na hora. Outra coisa é você comprar uma Land Rover zero, ou usada, zero não, mas usada com 10 mil quilômetros. O cara vai querer vender pelo preço quase que comprou. E é isso, você tem que se acostumar. Se você tiver dinheiro, você discute. Tá bom, eu vou comprar sua Land Rover, mas eu quero isso filme, eu quero banco de couro, eu quero isso, eu quero aquilo. No Fiat 147, o cara não vai te entregar nada, até porque você não tem dinheiro, você não pode fazer exigência nenhuma. Zero exigência. O máximo que o cara pode dar é uma lavagem para você do carro. Você tem que entender essa realidade. E a gente está nessa realidade. E eu vou dizer a você, torcedor, é legal, é gostoso. Lembra do não do Zé Ricardo? O não agora é charme. Quem diz não ao Vasco é porque quer barganhar, porque quer ganhar mais, porque já sabe que o Vasco está em cima. Ontem disse o jornalista, o Adrian, falou com a gente ontem lá da Rádio de Córdoba, ele falou assim: eu acho que o Tajeres não acreditou que o Vasco continuasse interessado no Valois. Por quê? Porque o Vasco se interessou pelo Orejano, contratou, agora não vem no Valois. E continuou interessado. Então, o mercado se fala, o mercado interessa, o mercado vê. Opa, gente, chegou um novo player aí. Porque era o Inter que vai na Argentina, era o Grêmio que ia na Argentina, é o Flamengo que vai na Argentina, é o Palmeiras que vai na Argentina. O Vasco nunca foi à Argentina, não tem ido. Porque Germancano é argentino, mas estava no Independente Medellín. Então ele trouxe o Germancano, estava livre. Mas os outros não. Outros jogadores você tem que comprar. E hoje, os clubes argentinos já olham assim: opa, bota o Vasco aí na roda. O Vasco é mais um clube legal para a gente fazer dinheiro. E a gente vai ter que se acostumar, porque uma hora você vai ofertar mais, outra hora você vai ofertar menos, uma hora você vai ofertar aquilo que você pode, você não vai cometer loucuras, e eu acho isso importante. Eu não estou aqui para
fomentar irresponsabilidade, dizer, não, tem que investir, pelo amor de Deus, como é que não compra esse jogador? A gente não pode fazer esse papel com você, torcedor. A gente tem que botar na sua cabeça que há uma necessidade de responsabilidade, porque isso precisa ser duradouro. Não adianta fazer grandes investimentos agora, não dá certo, e ficar na pindaíba. Pô, mas vai ficar na pindaíba? Claro, todo mundo fica. Mesmo 777, ela quer dinheiro, ela quer retorno, isso é investimento. Então eu acho que a gente tem que pensar, claro, o Vasco hoje está num novo momento e vai ter que, dos dois lados do balcão de negócios, mostrar a sua capacidade de negociação para vender e para comprar. E uma hora vai dar certo, outra hora não vai dar certo. E a gente vai ter que entender. Mas que vem coisa boa, vem. Eu estou com esperança nisso. Eu acho que está sendo feito um bom trabalho, tem muita coisa sendo bem observada, vejo pelo nível dos jogadores. Diego Valões é um jogador muito bom, valorizado na Argentina. O Luca Orejano da mesma forma. Você vê o Franco Fagundes, que é um jogador também valorizado no Nacional de Montevidéu. Você vê o Matias Rojas do Racing. São jogadores escolhidos a dedo. O próprio Manuel Capasso, uma pena a coisa ter dado para trás, de repente até pode retroceder, porque o Capasso é um jogador de bom nível na Argentina. Mas existem outros. Daí o scout, lembra? Por isso que é importante, o Vasco hoje tem 13 pessoas trabalhando com scout. São 4 dessa última empresa que o Vasco trouxe, 4 do Vasco, 4 da 777 e o Paulo Brax. São exatamente 13 pessoas trabalhando dioturnamente em cima de número de jogadores, análise de jogadores, rendimento de jogadores, personalidade de jogadores, aonde o jogador se enquadra na parte técnica, tática, como é que é o comportamento dele, como é que é o histórico médico dele, tudo isso é analisado. Absolutamente tudo isso, para que o Vasco não tenha o erro como um ponto a ser analisado. Não, é minimizar o erro. E isso faz parte. Absolutamente faz parte. Vamos esperar. Dinheiro dá alegria, mas tem seu ônus e tem seu bônus. Vamos esperar porque vem coisa por aí. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha e eu volto à noite lá no Avenews, também no canal Atenção Vascaínos. Se a gente tiver alguma informação, a gente vem à tarde aqui no Ave Mais para trazer informação. Seja inscrito no canal. Se não é inscrito, seja inscrito. Dá seu like nesse vídeo, compartilha esse link pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Dá uma moral para Ver Mais, que é o canal 2 da plataforma Atenção Vascaíno. Já chegamos a 65 mil inscritos. Estamos contando com você para a gente crescer com a Ver Mais nesse ano de 2023. Grande abraço a você, fique com Deus. Uma ótima quarta-feira. Tchau, turma.